Olá, bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, que, como prometido, vamos até ao México, que tem uma nova presidente, num quadro social que é, aparentemente, de enorme catástrofe, uma vez que os crimes violentos contra mulheres e contra jovens mulheres, principalmente, são números absolutamente avassaladores e que, de algum modo, dizem os analistas, terão motivado, ou parte dos eleitores, terão sido motivados por este miserável fenómeno e que terá feito com que uma presidente, Cláudia Sheinbaum, tenha ganho no México. Como é que viu tudo isto, embaixador? Vi, para já, devo dizer com alguma simpatia, porque eu devo confessar que acho a política mexicana algo fascinante ao longo dos anos. A política mexicana foi, durante muitos anos, esteve nas mãos de um partido, chamado Partido Revolucionário Institucional, é extraordinário o próprio nome, que, Exatamente. que tomou conta do Teve país quase 100 anos no poder. e que tem uma característica, é que não há reeleição no México. São 6 anos de regime presidencialista, sucedendo-se um novo candidato, um novo presidente. E isso, de certa maneira, cria uma certa renovação, mas a prova provável é que a renovação não foi suficiente para evitar que o Partido Revolucionário Institucional tivesse estado muitos anos no poder no México. Agora apareceu um novo partido, o México tem vários partidos, o Partido Revolucionário Institucional perdeu o seu tempo, e há precisamente 6 anos, naquela praça fantástica de Cidade do México. Eu estive lá na véspera da posse de López Obrador. Por acaso coincidiu eu estar no México, por razões de natureza profissional, e estive na praça e vi a montagem de todo o aparato para a posse no dia seguinte de López Obrador. López Obrador é um populista, muito preocupado com a vida dos pobres, com um discurso, todas as manhãs fazia um discurso à população, e todas as manhãs, há quem diga que depois fazia uma sesta a seguir ao discurso, mas fazia um discurso à população e todas as manhãs anunciava coisas. É um tipo de populismo estranho e muito latino-americano. Era um homem de esquerda, criou um partido, o Morena, um movimento para a regeneração nacional. Este partido é o mesmo partido. Quando López Obrador, que tinha sido presidente da Câmara da Cidade do México, estava como presidente da Câmara, tinha como vereadora para as questões do ambiente esta senhora chamada Cláudia Sheinbaum. É uma cientista, o marido é cientista, são doutorados em universidades americanas e ela tem uma formação extraordinária, fala inglês como os mexicanos não costumam falar, e tem uma excelente formação. E fez uma campanha, eu diria, sem obstáculo, sem quebrar nenhum obstáculo, derrotou a candidata dos partidos de direita, entre os quais estava o PRI, o tal Partido Revolucionário Institucional, e derrotou-a por uma margem, eu diria, superior àquela que em 2018 o López Obrador tinha tido. Portanto, o que significa que ela vem, digamos, com muita força. Por outro lado, é uma mulher. E, curiosamente, as duas candidatas eram duas mulheres. Isto num país como o México, que, apesar de tudo, é um país latino no pior sentido relativamente à questão de género, isto é muito importante e muito significativo que as coisas estão a mudar. E é muito positivo que uma mulher tenha conseguido chegar a presidente do México, com um discurso mais calmo que o López Obrador, aparentemente menos populista do que o López Obrador, mas veremos depois, cada presidente formata-se depois durante os seis anos que aí vêm. Estavam em jogo nestas eleições 19 mil cargos. Entretanto, morreram, como o António disse, várias pessoas durante as eleições, e, nomeadamente, muitos candidatos a vários cargos. Há uma onda de violência profunda no México. Há zonas do México onde a polícia não vai, ou vai com dificuldade. São chamadas, os americanos chamam no-go areas, porque há droga, aos cartéis, às máfias, e aparentemente uma das críticas que se faz a López Obrador é não ter conseguido, não ter querido ou não ter podido, digamos, ir por aí em termos de travar essa deriva. Veremos se esta senhora tem capacidade e possibilidade e vontade de o fazer. Porque isto tudo são sempre grandes equilíbrios em que há fatores que às vezes não se toca, porque outros aspectos podem ser considerados mais importantes. Veremos o que é que vai acontecer com esta senhora. É preciso percebermos que esta senhora explicou que dar-se-á com qualquer presidente que os Estados Unidos escolham.
E a relação com os Estados Unidos é fundamental. Fundamental. O México tem uma fronteira imensa. É a tal fronteira que Trump está sempre a dizer que é preciso pôr lá um muro para evitar que saiam dali, que passem por ali muita gente que vem da América Latina, da América Central e da América do Sul e que E atravessa a que já fronteira. tem muro e muitos quilómetros, é preciso recordar. Já tem muros e muitos quilómetros. E, portanto, é uma grande fronteira. Havia um velho revolucionário mexicano que dizia México tão lejos de Deus e tão cerca dos Estados Unidos. Longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. E, portanto, há uma relação de amor-ódio aos Estados Unidos, que é típica da América Latina. Toda a América Latina é assim, uma mais, outra menos. No caso do México, por outro lado, os Estados Unidos é onde as pessoas podem ir ganhar dinheiro, onde podem ter emprego, que não têm no país, a situação económica é complicada. E, portanto, e além do mais, o México é, digamos, o passador de toda a América Latina. Portanto, a relação com os Estados Unidos é fundamental e criar uma relação estável com os Estados Unidos é absolutamente vital. O México, além disso, ao nível dos países latino-americanos, é o grande, eu diria, competidor do Brasil. O México está na OCDE, o Brasil não está. O México, digamos, funciona como o segundo grande país da América Latina, sendo que o primeiro é, indiscutivelmente, o Brasil. Esta senhora quer, aparentemente, ter boas relações com os progressistas americanos, nomeadamente Lula, o presidente da Guatemala. Veremos depois todo o resto e veremos como é que ela se vai dar com Milei na Argentina, ou como é que Milei vai reagir à eleição desta senhora. Portanto, vamos ter aqui um tempo novo, muito desafiante, para um país extraordinário que é o México, que é uma potência, digamos, naquela área e que tem uma importância vital em todo o equilíbrio do continente americano. Parece-lhe, embaixador, que o facto de haver alguém, bom, já não é, é a repetição do progressismo na presidência, mas parece-lhe, embaixador, que isto pode despoltar na América do Sul pelo menos uma onda de que tente parar com o populismo radical de direita do novo presidente argentino? Não creio que haja possibilidade de uns influenciarem os outros. Nós temos também o radicalismo de esquerda do presidente da Colômbia, por exemplo, que também que vive numa outra polarização. Há várias Américas Latinas. Havia um colega seu chamado Marcel Niedergang, que era um grande jornalista do Le Monde, que tinha dois livros editados na edição do Seuil, que se chamavam As 20 Américas Latinas. Cada América Latina é uma América Latina por si própria. Cada caso é um caso. O México, por exemplo, tem uma relação especial com Cuba. Teve sempre uma relação especial com Cuba, mas tem uma relação de alguma dificuldade com aqueles países da América Central, quer seja o Panamá, quer a Costa Rica, quer seja as Honduras, Salvador, etc. Tudo isso é uma Guatemala, tudo isso há relações boas, há relações más, depende dos vários ciclos. Mas já agora só uma última nota relativamente a esta eleição e ao resultado desta eleição. Esta eleição traz consigo uma nota que tem que se observar com cuidado. É que esta senhora conseguiu, nas duas câmaras do Congresso do México, maioria 2/3. Portanto, tem maioria 2/3. E a maioria 2/3 é a maioria que pode facilitar as revisões constitucionais. E, portanto, há quem diga e há quem esteja, digamos, com atenção, no sentido de perceber se esta senhora poderá ser tentada, tendo em conta a estrondosa maioria que teve, a mudar a Constituição. E a mudá-la em termos que possam, digamos, pôr em risco alguns dos equilíbrios anteriores. Não sabemos se isto é assim, se será perigoso, se não será perigoso. Exatamente, pode pôr em risco a sua própria vida, não é? Vamos ver o que é que isto vai dar. Agora que é uma mudança, digamos, com um sentido que dá, em primeiro lugar, uma mulher muito bem preparada intelectualmente e em termos de educação e formação, uma mulher que tem experiência governativa e que teve experiência governativa e que conhece bem o partido onde está, o tal Morena. Vai ter uma coisa que seguramente existe nestes países, que é uma espécie, a senhora Thatcher usava esta expressão, vai ter o antigo primeiro-ministro, como o presidente, como o backseat driver, que nós temos muito nos nossos automóveis, que é o tipo que vai atrás a conduzir no banco de trás. E que vai a mandar bocas, que nós temos isso tradicionalmente, olha, vira à direita, vira à esquerda, faz isto, que nos irrita sempre que vamos a guiar. E, portanto, no fundo, López Obrador não vai fugir à tentação de ser um backseat driver
e tentar tutelar essa senhora vai naturalmente, até pela formação dela e por todo o perfil que eu já li sobre a senhora, vai-se autonomizar. Isso às vezes dá Claro. algumas tensões com os seus antecessores, não é? Mas isso é a vida. Cá estaremos também para ir observando o que se passa nesse lado tão importante do México, onde há um muro que separa uma enorme fronteira e onde há também algo que, de alguma forma, também ajudou a estragar a relação. Foi aquele negócio que fez com que uma parte do México fosse comprada pelos Estados Unidos já há um par de anos a esta parte, um par de meios séculos a esta parte. Esperemos que nesta fase em que andamos de redesenhar fronteiras, essa questão não venha ao de cima. Exatamente, coisa que já aconteceu exatamente depois desse negócio, já houve movimentos no México que tentaram, de alguma forma, repescar o Novo México para a posse do México. Mas, em Teremos no princípio, Brasil a Roraima, a Rondônia, peço desculpa, a ser reclamada pela Bolívia, e se vamos por aí, as coisas são muito complicadas. Por isso mesmo, quando começaram as independências em África nos anos 50, houve uma regra que já foi quebrada, no sentido de não pôr em causa as fronteiras do colonialismo, por mais estúpidas que elas fossem. E as fronteiras exatamente, do colonialismo são completamente estúpidas, deixam o povo de um lado e do outro das fronteiras. Exatamente o mesmo povo partido por uma fronteira. Nós temos o caso em Angola, se olharmos bem para o mapa de Angola, aquele saliente do Cazombo, a leste, é a régua e esquadro. régua e esquadro, São exatamente. exatamente as mesmas, aliás, não há fronteiras ali, praticamente. Mas se nós começamos a rediscutir fronteiras, e o Sr. Putin, pelos vistos, está interessado nisso, isto é uma coisa que nunca mais acabará. E já agora vamos passar o fim de semana à Olivença. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa fica por aqui. Para a semana voltaremos com 3 novos temas. Até lá, pode sempre voltar a ouvir-nos nos podcasts e nos videocasts que encontra nos sites do Jornal Económico. Até à próxima semana. Obrigado.